O conselho do condomínio ele pode ter diferentes funções, dependendo do tipo de conselho. Nós temos o conselho consultivo e o conselho fiscal. O conselho consultivo é formado por um grupo de condôminos, que auxiliam o síndico na resolução de questões muito importantes. Analisar decisões tomadas em assembleia, opinar sobre a criação de previsões orçamentárias, sugerir ao síndico uma auditoria e realizar ação de obras, medidas para resguardar o cumprimento da convenção do condomínio e do regimento interno. Tudo isso é sugerido por esse conselho. Nós temos o conselho fiscal. Não é que o conselho consultivo não seja importante. Ele é importante que todos os conselhos têm a sua demanda, têm as suas obrigações. Mas o conselho fiscal, ele é muito importante porque ele é quem fiscaliza o síndico. O conselho fiscal tem a obrigação de estar monitorando o síndico, não deixar o síndico solto, certo? Esse conselho ele trata das questões das contas do síndico, é quem fiscaliza, é quem emite o parecer para aprovação da Assembleia da convocação das contas. Presta conta aos moradores e demonstra todos os documentos sobre o procedimento financeiro. Então, esse conselho é um conselho que ele não pode deixar o síndico solto. O síndico, ele tem o seu poder, mas é limitado, porque o conselho é quem fiscaliza e o conselho pode também bloquear esse síndico em tomada de certas decisões. O conselho, ele não tem que estar deixando o síndico fazer o que ele quer. Ele tem a obrigação também de estar dando sua opinião, aconselhando, porque o conselho também responde judicialmente. Tem síndico que, às vezes, ele quer tomar essas decisões e, às vezes, o conselho apoia. Ou alguns membros do conselho, por ter certa afinidade com esse síndico, acaba abrindo mão. Síndico que faz pré-reuniões antes da Assembleia. Reúne aquele grupinho de moradores que tem afinidades com ele, com alguns membros de conselho, para fazer a preparação para a Assembleia. Bom, para mim, eu não concordo. A Assembleia é soberana. A Assembleia é Assembleia. Não existe reunião de preparação para a Assembleia. Ensaio. Então, o síndico pega essas pessoas, com alguns membros de conselho, e faz essa reunião, que é a pré-reunião, preparando esse grupinho para conseguir conscientizar os moradores. Convencer os moradores. Aí, todos sabemos que nós temos uma Assembleia Ordinária onde que os condôminos têm a sua escolha, certo? Onde ele faz escolhas e aprovações. O que é que o síndico faz? Ele faz essa pré-reunião com esse grupo de pessoas, alguns conselhos. Aí depois ele faz uma reunião extraordinária, levando demandas de obras, certo? E de rateios. Consegue ali, com aquele grupinho, conscientizar os moradores, certo? Fazer com que os moradores venham aprovar, aí aprova, certo? E os moradores, eles não fazem nenhuma análise da situação dele, que o morador, como eu sempre tenho falado, eles não têm só a obrigação com o condomínio, ele tem outras obrigações a cumprir. Aí ele vai e aprova, porque eles conseguiram aquele grupinho ali, que já foi ensaiado, já fizeram aquela pré-reunião, conseguiram, né, já foram preparados para isso, convencer esses moradores, conscientizar esses moradores a fazer essas aprovações. Depois ele faz a Assembleia Ordinária, apresentando aí a previsão orçamentária, certo? Como eu já falei, onde os moradores fazem escolhas, certo? E aprovações, e conseguem reajustar o condomínio e ainda aprovar essa previsão orçamentária. Aí, vamos lá, agora fazer uma análise de tudo o que ocorreu. Com essa reunião, ele conseguiu aquele pessoal dele, que ele tem aquela afinidade, levar para uma Assembleia Extraordinária, fazer essas aprovações, certo? Essas demandas de rateios
de obras, e depois ele faz a assembleia ordinária, que é a assembleia obrigatória, certo? E aí ele consegue a aprovação da previsão orçamentária e reajustar o condomínio, conscientizando aqueles moradores ali que às vezes não têm um certo conhecimento, e aí quem vai sofrer depois? Os moradores. Porque eles aprovaram uma demanda de obras, certo? E rateios, antes de fazer uma análise da previsão orçamentária e discutir sobre ela, certo? Onde esse grupinho aí conseguiu conscientizar eles, certo? Que tem que se reajustar o condomínio. Aí pega o reajuste do condomínio e a aprovação das obras do rateio. Quando juntar essa demanda, aí o morador vai ficar sem condições depois de pagar e a inadimplência ela vai crescer, certo? Causando pânico, conflito para o condomínio, certo? Porque aí as contas não vai conseguir o condomínio honrar com suas obrigações, porque os moradores têm as suas demandas além do condomínio a pagar.